Oiê, meu nome é Sabrina BT, nós estamos no dia 32 da jornada Lê a Bíblia inteira em um ano comigo. Hoje vamos ler Levítico capítulo 4, 5 e 6. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui, deixa seu like e compartilha com aquela pessoa para lembrar ela de ler a Bíblia hoje. Sem mais delongas, vamos ler os nossos capítulos do dia. Levíticos capítulo 4 vai dizer assim: O Senhor disse a Moisés: Fale aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém cometer pecado involuntário contra qualquer dos mandamentos do Senhor, por fazer contra algum deles o que não se deve fazer, se o sacerdote ungido pecar, de tal maneira que o povo se torne culpado, oferecerá ao Senhor como oferta pelo pecado um novilho sem defeito. Trará o novilho à porta da tenda do encontro, diante do Senhor. Porá a mão sobre a cabeça do novilho e o matará diante do Senhor. Então o sacerdote ungido pegará um pouco de sangue do novilho e o trará à tenda do encontro. E, molhando o dedo no sangue, o aspergirá 7 vezes diante do Senhor, diante do véu do santuário. O sacerdote também porá um pouco daquele sangue sobre os chifres do altar do incenso aromático diante do Senhor, altar que está na tenda do encontro. Todo o restante do sangue do novilho ele derramará na base do altar do holocausto, que está à porta da tenda do encontro. O sacerdote tirará toda a gordura do novilho da expiação, a gordura que cobre as entranhas e toda a gordura que está no meio das entranhas, os 2 rins, a gordura que está sobre eles e junto aos lombos e a membrana sobre o fígado, que tirará junto com os rins, assim como se tira isso do novilho do sacrifício pacífico. E o sacerdote queimará essas partes sobre o altar do holocausto. Mas o couro do novilho, toda a carne, a cabeça, as pernas, as entranhas e o excremento, a saber, o novilho todo, levará para fora do arraial, e um lugar puro onde se lança a cinza, e o queimará sobre a lenha, será queimado onde se lança a cinza. Mas, se toda a congregação de Israel cometer pecado involuntário, e isso for oculto aos olhos da coletividade, e se fizerem contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que não se deve fazer e forem culpados, e o pecado que cometerem for notório, então a coletividade trará um novilho como oferta pelo pecado e o apresentará diante da tenda do encontro. Os anciãos da congregação porão as mãos sobre a cabeça do novilho diante do Senhor, e o novilho será morto diante do Senhor. Então o sacerdote ungido levará uma parte do sangue do novilho à tenda do encontro. Molhará o dedo no sangue e o aspergirá 7 vezes diante do Senhor, diante do véu. Depois porá um pouco daquele sangue sobre os chifres do altar, que está diante do Senhor na tenda do encontro. Todo o restante do sangue ele derramará na base do altar do holocausto, que está à porta da tenda do altar, a tenda do encontro. Tirará do novilho toda a gordura e a queimará sobre o altar, e fará com que este novilho, como fez com o novilho da oferta pelo pecado. Assim, o sacerdote fará expiação por eles, e eles serão perdoados. Depois, levará o novilho para fora do arraial e o queimará como queimou o primeiro novilho. É a oferta pelo pecado da coletividade. Quando um chefe pecar, fazendo de forma involuntária alguma das coisas que o Senhor, seu Deus, ordenou que não se fizesse, e se tornar culpado, ou se o pecado em que ele caiu lhe for notificado, trará por sua oferta um bode sem defeito. Porá a mão sobre a cabeça do bode e o matará no lugar
onde são mortos os animais oferecidos em holocausto. Diante do Senhor é oferta pelo pecado. Então o sacerdote com o dedo pegará um pouco do sangue da oferta pelo pecado e o porá sobre os chifres do altar do holocausto. Todo o restante do sangue derramará na base do altar do holocausto. Como no caso do sacrifício pacífico, queimará toda a gordura sobre o altar. Assim, o sacerdote fará expiação por ele, no que se refere ao pecado, e este lhe será perdoado. Se qualquer pessoa do povo da terra cometer pecado involuntário, por fazer algumas das coisas que o Senhor ordenou que não se fizessem e se tornou culpada, ou se o pecado em que ela caiu lhe for notificado, trará por sua oferta uma cabra sem defeito, pelo pecado que cometeu. Porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado e matará o animal no lugar do holocausto. Então o sacerdote com o dedo pegará um pouco do sangue da oferta e o porá sobre os chifres do altar do holocausto. Todo o restante do sangue derramará na base do altar. Tirará toda a gordura como se tira a gordura do sacrifício pacífico. O sacerdote a queimará sobre o altar como aroma agradável ao Senhor. Assim o sacerdote fará expiação pela pessoa e o pecado que lhe será perdoado. Mas se trouxer uma cordeira como oferta pelo pecado, deverá trazer uma fêmea sem defeito. Porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado e matará o animal como uma oferta pelo pecado, no lugar onde são mortos os animais oferecidos em holocausto. Então o sacerdote com o dedo pegará um pouco de sangue da oferta pelo pecado e o porá sobre os chifres do altar do holocausto. Todo o restante do sangue derramará na base do altar. O sacerdote tirará toda a gordura como se tira a gordura do cordeiro do sacrifício pacífico e a queimará sobre o altar em cima das ofertas queimadas ao Senhor. Assim o sacerdote por essa pessoa fará expiação do pecado que ela cometeu e o pecado lhe será perdoado. Capítulo 5. Se alguém pecar porque, sendo testemunha de um fato que viu ou ficou sabendo, não o quis revelar, mesmo sob ameaça de maldição, essa pessoa levará a sua iniquidade. Se alguém tocar em alguma coisa impura, como o cadáver de um animal impuro, seja de um animal selvagem, de um animal doméstico ou de um animal que rasteja pelo chão, ainda que não se dê conta disso e se tornar impuro, então será culpado. Se tocar a impureza de uma pessoa, seja qual for a impureza com que se faça impuro, e não se der conta disso, mas ficar sabendo depois, será culpado. Se alguém jurar de forma precipitada, dizendo que vai fazer alguma coisa má ou boa, seja o que for que alguém pronuncie de forma precipitada, com juramento, e ela não se der conta disso, mas ficar sabendo depois, culpado será numa dessas coisas. Quem for culpado numa dessas coisas confessará aquilo em que pecou, como sua oferta pela culpa, pelo pecado que cometeu. Essa pessoa trará ao Senhor do gado moído uma cordeira ou uma cabrita como oferta pelo pecado. Assim o sacerdote, por essa oferta, fará expiação de seu pecado. Se as suas posses não lhe permitirem trazer uma cordeira, trará ao Senhor como oferta pela culpa, pelo pecado que cometeu, 2 rolinhas ou 2 pombinhos, um como oferta pelo pecado e outro como holocausto. Entregará as 2 aves ao sacerdote, que primeiro oferecerá a ave que é oferta pelo pecado. O sacerdote destroncará a cabeça da ave sem a separar do pescoço. Que complicado isso. Do sangue da oferta pelo pecado expingirá sobre a parede do altar, e o restante do sangue fará correr na base do altar. É oferta pelo pecado.
e da outra ave fará um holocausto conforme o estabelecido. Assim o sacerdote por essa pessoa fará a oferta pelo pecado que ele cometeu, e o pecado lhe será perdoado. Porém, se as suas posses não lhe permitirem trazer 2 rolinhas ou 2 pombinhos, então essa pessoa que pecou trará por sua oferta 2 litros da melhor farinha como oferta pelo pecado. Não derramará azeite sobre a farinha, nem lhe porá em cima incenso, pois é oferta pelo pecado. Entregará a oferta ao sacerdote, e o sacerdote pegará um punhado de farinha como porção memorial e a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas ao Senhor. É oferta pelo pecado. Assim o sacerdote, por essa pessoa, fará oferta pelo pecado que cometeu. Em alguma dessas coisas o pecado lhe será perdoado. O restante da farinha será do sacerdote, como no caso da oferta de cereais. O Senhor disse a Moisés: se alguém cometer ofensa e pecar de forma involuntária, as coisas sagradas do Senhor trará ao Senhor por oferta do rebanho um carneiro sem defeito, conforme a avaliação em prata, segundo o peso padrão do santuário, como oferta pela culpa. Assim, restituirá o que tirou das coisas sagradas, e ainda acrescentará o seu quinto e o dará ao sacerdote. Assim o sacerdote, com o carneiro da oferta pela culpa, fará expiação por essa pessoa e o pecado lhe será perdoado. Se alguma pessoa pecar e fizer contra algum dos mandamentos do Senhor, aquilo que não se deve fazer, ainda que não tenha se dado conta disso, será culpado, mesmo assim, e levará a sua iniquidade. E do rebanho trará o sacerdote um carneiro sem defeito, conforme a avaliação feita para oferta pela culpa. E o sacerdote por essa pessoa fará expiação no que se refere ao erro que de forma involuntária cometeu, e lhe será perdoado. É oferta pela culpa, pois certamente se tornou culpada diante do Senhor. O último capítulo, capítulo 6, vai dizer assim: o Senhor falou a Moisés, dizendo: se uma pessoa pecar e cometer ofensa contra o Senhor, negando ao seu próximo o que lhe deu em depósito, ou como penhor, ou se roubar, ou tiver usado de extorsão para com o seu próximo, ou se, tendo achado um objeto perdido, negar com falso juramento que o achou, ou fizer pecar, será, pois, que tendo pecado e ficando culpada, essa pessoa restituirá aquilo que roubou ou que extorquiu, ou o depósito que lhe foi dado, ou o perdido que achou, ou tudo aquilo sobre que jurou falsamente. Restituirá por inteiro, e a isso ainda acrescentará a quinta parte. Entregará isso àquele a quem pertence no dia em que lhe trouxer a oferta pela culpa, e por sua oferta pela culpa trará do rebanho ao Senhor um carneiro sem defeito, devidamente avaliado. Para a oferta pela culpa trará o carneiro ao sacerdote. O sacerdote fará expiação por essa pessoa diante do Senhor, e ela será perdoada de qualquer dessas coisas que fez e que a tornou culpada. O Senhor disse a Moisés: ordene a Arão e seus filhos, dizendo: esta é a lei a respeito do holocausto. O holocausto ficará sobre as brasas do altar toda a noite até pela manhã, e o fogo do altar nunca poderá ser apagado. O sacerdote vestirá sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a colocará ao lado do altar. Depois despirá as suas vestes e porá outras pessoas, e levará a cinza para fora
do arraial a um lugar puro. O fogo sempre ficará aceso sobre o altar, não deve ser apagado. O sacerdote acenderá lenha no altar cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo queimará continuamente sobre o altar, não deve ser apagado. Esta é a lei a respeito da oferta de cereais. Os filhos de Arão a oferecerão diante do Senhor, diante do altar. Um dos sacerdotes pegará um punhado da melhor farinha da oferta de cereais com seu azeite e todo o incenso que está sobre a oferta de cereais e a queimará sobre o altar como porção memorial e aroma agradável ao Senhor. O restante da oferta, Arão e seus filhos comerão. Deve ser comido sem fermento e em lugar santo, no pátio da tenda do encontro, e o comerão. Isso não poderá ser preparado com fermento. É a porção das minhas ofertas queimadas que dei aos sacerdotes, coisa santíssima. É como oferta pelo pecado e a oferta pela culpa. Todos os homens que são descendentes de Arão podem comer da oferta de cereais. Estatuto perpétuo será para as gerações de vocês dentre as ofertas queimadas do Senhor. Tudo o que tocar nelas será salvo. Será santo. O Senhor disse a Moisés: esta é a oferta de Arão e de seu filho que oferecerão ao Senhor no dia em que aquele for ungido. 2 litros da melhor farinha pela oferta contínua de cereais. Metade dela será fechada pela manhã e a outra metade à tarde. Será feita numa assadeira com azeite e traga bem amassada. Em pedaços cozidos, você trará a oferta de cereais de aroma agradável ao Senhor. Também o sacerdote que entre os filhos de Arão for ungido em seu lugar fará o mesmo por estatuto perpétuo. Será de todo queimado ao Senhor. Assim, toda oferta de cereais trazida por um sacerdote será totalmente queimada, não apenas ser comida. Não poderá ser comida. O Senhor disse a Moisés: fale a Arão e seus filhos, dizendo: esta é a lei a respeito da oferta pelo pecado. O animal que é oferta pelo pecado será morto no lugar onde são mortos os animais oferecidos em holocausto diante do Senhor, coisa santíssima é. O sacerdote que a oferecer pelo pecado a comerá. No lugar santo se comerá, no pátio da tenda do encontro. Tudo que tocar a carne da oferta será santo. Se alguém aspergir esse sangue sobre a sua roupa, você terá de levar aquilo sobre que o sangue caiu, no seu lugar santo. E o vaso de barro em que a carne for cozida será quebrada, porém, se for cozida num vaso de bronze, o vaso deverá ser resgatado e lavado com água. Somente os homens da linhagem sacerdotal poderão comer dessa carne, coisa santíssima é, porque não se comerá nenhuma oferta pelo pecado, cujo sangue se traz à tenda do encontro para fazer expiação no santuário. Essa terra terá de ser queimada no fogo. Vou ler um pouquinho no final, mas foi. E é isso, essa é a nossa leitura de hoje. Mais uma leitura cheia de informações e dessa vez, o Senhor trazendo quais seriam as atitudes tomadas àqueles que pecariam involuntariamente e vice-versa. Então, bastante detalhes aí pra gente meditar. Me conta aqui nos comentários qual foi a parte que você achou mais interessante. E é isso. Um beijo da Sá e até amanhã.